Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E muitas vezes a parte da imaturidade a gente compreender os passos. Então, por isso que a gente tem que evoluir, nós como sociedades médicas, nós como sociedades, como pessoas, para a gente absorver. Primeira coisa que eu queria dizer é agradecer, mas também deixar aberto. Não tenha medo. HIV não é aquele bicho de 7 cabeças mais. Hoje temos tratamento, temos prevenção e o melhor de tudo, temos a oportunidade de nos cuidar. Então, basta querer. E querer é poder. Está no ar mais um episódio do podcast Falando Daquilo, derivado do blog Daquilo, do Correio Brasiliense, onde a gente fala de sexo, comportamento, relacionamento, tabus e etc. E comigo, na bancada, está a minha amiga Cecília Soter, que me concedeu o espaço aqui para apresentar hoje. E como convidado, o Dr. Wesley Júnior. Ele está conosco aqui para falar de um assunto que talvez seja a IST mais temida de todas. A gente vai falar de HIV hoje. O episódio é especial, ele está sendo gravado por causa do Dia Internacional, Cecília? Dia Internacional. Isso, é o Dia Mundial da Saúde Sexual. Dia Mundial da Saúde Sexual, que é celebrado em 4 de setembro. E aí a gente vai falar de HIV hoje, HIV, PrEP, PEP, prevenções, sintomas e tudo que todo mundo gostaria de perguntar, mas como ainda é um tabu... Essas doenças infecciosas, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado por estar aqui e principalmente tentar ajudar a esclarecer. Serviço público, né, que a gente está fazendo aqui. Isso mesmo. Doutor, eu queria começar muito falando sobre PrEP, né? Eu acho que é uma forma muito interessante de prevenir, né? Porque a infecção de HIV tá alta, né? Vem alguns anos aumentando muito. Você pode falar. Então vamos falar assim, o que é a PrEP, né? É uma prevenção, né? A gente é pré-exposição. Por que a gente fala de PrEP? A PrEP sozinha é mais uma medida, então um conjunto de medidas para prevenir o HIV. Nós podemos usar PrEP, uso de camisinha, a PEP, que é após exposição, após uma relação eu vou usar, e também o tratamento precoce de quem tem o HIV. Então tudo isso, esse conjunto, faz a prevenção. Quando a gente fala de PrEP é o mais moderno, vamos dizer, o que saiu nos últimos anos e que mais abalou, assim, mais tocou em todo mundo. Primeiro, porque permitiu que todo mundo se prevenisse com medicação, não só com o hábito de usar camisinha, porque a gente sabe que na hora de uma relação, muitas vezes, camisinha estoura, eu estou sem camisinha, e a PrEP, ela te permite você, independente de ter camisinha ou não, auxiliar nessa prevenção. Tem as vantagens, tem desvantagens. Qual é a grande vantagem da PrEP? Hoje é pública, disposição no sistema de saúde. Você pode ir no médico privado ou pode ir no médico do posto de saúde. Então, e vai pegar onde? No posto de saúde específico. Então, tanto no setor privado quanto na saúde privada como na pública, eu consigo ser encaminhado para tratamento com PrEP. No SUS. E a PrEP também tem algumas redes de farmácia privada. Então, você consegue, com a prescrição, comprar também essa medicação. Tem um custo mais ou menos de R$300 por mês. Varia entre R$200 e R$300, mas para quem não tem condições, facilmente acessível na rede pública. Tá. Então, essa é a vantagem, ou seja, eu tenho fácil acesso. Tem problemas? Sim. A PrEP, ela te protege sobre HIV. E as outras ISTs? Ela não te sífilis protege. E tudo mais. Sífilis, gonorreia, clamídia, micoplasma, ela não protege, ou seja, eu estou aberto para isso. Então, nós da especialidade de infectologia acabamos vendo mais pessoas que usam PrEP. E automaticamente a gente vê o que junto? As outras ISTs numa ascensão. Por causa do quê? Eu me cuido do HIV, mas eu me descuido das outras. E esse acesso, como que é? Você pode explicar pra gente como que é feito esse acesso? Quero tomar PrEP agora. Como é que eu faço? Pra onde é que eu vou? Primeiro, uma consulta com um especialista, infectologista. Na rede pública, tem que marcar conforme os ambulatórios. Isso pode ser um problema, né? Que tem uma demanda. E na rede privada, com qualquer infectologista. Ao ser atendido pelo infectologista, a primeira coisa que a gente precisa para prescrever a PrEP, eu não posso ter HIV. Então, eu tenho que pedir que exames antes, exame de HIV, tudo. Confirmei que a pessoa não tem. Eu tenho 7 dias após esse exame estar pronto para ele ir no posto pegar.
Por quê? Na rede pública, uma condição essencial é eu não ter um exame de HIV positivo. Então, eu tenho que me apresentar com um exame negativo de 7 dias. Então, eu, como médico, eu vou pedir o exame, vou pedir também, vou preencher um documento que é o cadastro e depois a solicitação de medicação. Esse é os primeiros 3 papeizinhos que ele vai levar no posto. O exame tem que ter no máximo 7 dias. Chego no posto, vou direto na farmácia de distribuição. Lá, apresentando tudo isso, eu vou ganhar a PrEP para 30 dias. Vou usar ela. Antes de acabar esses 30 dias, retorno no infectologista. O que ele vai fazer? Novos exames de HIV e a solicitação. Agora ele só vai levar 2 papéis. E dessa vez ele vai poder pegar para quantos dias? Para 120 dias, 4 meses. 4 meses. A partir daí ele vai ter o ciclo de 4 em 4 meses pegando. Com a única necessidade de que, ao retirar a medicação, tem que levar a solicitação e um exame de no mínimo 7 dias que está negativo. Dr. Wesley, os pacientes, eles relatam algum efeito colateral, assim, enjoo, sei lá, alguma coisa desse tipo, tomando PrEP? Varia muito da percepção de cada pessoa. 90% fala que não percebeu que estava usando nada. Só reclama que tem que lembrar, às vezes eu esqueci do horário. Esse não é o problema, esquecer o horário. O que não pode é falhar o dia. Mas a reclamação mais inicial é náuseas e vômitos nos primeiros... Desculpa, vômitos não, náuseas. Um pouco nauseada, às vezes alteração intestinal. Isso é que eles reclamam. Mas isso é na primeira semana. A partir da segunda, 0 reclamação. Nós temos 2 tipos de PrEP que a gente pode fazer. Eu posso usar, que a gente chama contínua, todo dia tomando, e a chamada on demand, ou seja, sob demanda. Hoje vou para uma festa, eu sei que vai ter, eu posso só tomar para aquele período da festa, ou seja, eu tomo 2 comprimidos hoje, 2 horas antes da possível relação, amanhã 2 comprimidos e depois mais 2 dias com 1 comprimido. Isso é sob demanda. Eu não sabia disso não, rapaz. Isso é bom? Relativamente. Eu brinco que a gente nunca marca o horário e acerta quando as coisas vão acontecer. É difícil, né? Ou seja, você toma e não toma, ou você toma e vai dar certo, ou você esqueceu de tomar e vai ocorrer. Mas talvez isso seja pertinente para quem trabalha com sexo, né? Isso. Para profissional do sexo, mas talvez para profissional do sexo, uma coisa que eu discuti com várias pessoas é o uso diário. Porque o profissional do sexo, ele é contínuo. Trabalha com isso, exatamente. Então, ele é diário. E a minha opinião... o uso diário ele é mais fácil. Por quê? Você coloca na sua rotina, acordar, tomar um comprimido. Né? Você vive isso e não esquece. Então, tem 2 formas de tomar PrEP. É a mesma medicação. O nome é tenofovir com ericitabina. O nome comercial chama Truvada. Já bota um erici. Eu falo que o nome comercial é um nome bem provocativo, né? Truvada. Hoje, basicamente... Hoje é dia de truvada. Então, o nome pega bem. Nós temos, fora do país, outras PrEPs. Existe uma PrEP que é uma possibilidade de chegar pra gente, que é uma injeção que é mensal ou bimestral. Mas ainda não é uma realidade. Mas aqui nós temos hoje no Brasil que você compra na farmácia privada ou vai retirar na rede pública é a mesma medicação chamada ericitabina com tenofovir, que aí você tem esse uso contínuo, diário, que aí o recomendado é 7 dias contínuos de uso, para aí sim ter a diminuição, ou o uso sob demanda, que é 2 antes do dia da tem relação. a diminuição que você fala, tipo, está protegido, né? Prevenido. A partir do 7º dia. Isso, a partir do 7º dia. Essa aqui é uma pergunta. A partir de que momento a pessoa está protegida? Né? Comecei a tomar PrEP hoje, então hoje, daqui 7 dias... É o dia que você está com a proteção máxima que ela permite. Mas isso, galera, não quer dizer que você vai fazer sexo sem camisinha, porque existem as outras ISTs, né? E as prevenções. HIV a gente se previne usando camisinha, usando a PrEP. Para quem não usa PrEP, usar uma pós-exposição. E quem tem o HIV, tomar a medicação. Tomar a medicação. Saiu um grande trabalho recente mesmo, faz menos de 30 dias, mostrando a palavra indetectável ou cargas virais abaixo de um valor considerável de 50, a pessoa não tem capacidade de transmitir a doença. Ou seja, se eu trato todo mundo de uma maneira correta, o que eu faço? Impeço que ela também transmita. E automaticamente protege todo mundo. Então a pessoa que tem HIV, que toma PrEP, ela não transmite o HIV. Não é PrEP. Não, o tratamento. O tratamento. Entendi. Porque PrEP é pré, amiga. Pré-exposição. Então a gente divide em pré, durante
e O após pós-exposição. essa relação. então seria esse PEP que a pessoa faz É. tratamento. É o tratamento. Ah. Eu posso falar assim, eu tenho HIV, então eu tomo remédio diariamente, bonitinho, eu tô com minha carga viral, ou seja, minha quantidade de vírus no sangue controlada. Entendi. Eu não transmito. Mas se eu paro de tomar, Aí, eu posso voltar a transmitir. A PrEP, eu não tenho, eu não sei se a outra pessoa tem risco, eu quero me proteger. Então a PrEP eu falo que é um jeito egoísta, eu tô me protegendo. Entendi. O tratamento do HIV é um jeito de amor ao próximo. Eu me trato e E cuido dos outros. A PEP, nossa, eu fiz uma relação, eu tô com medo, não sei o que vai acontecer, vou tomar um remédio para me proteger e avisar outra pessoa para ela se proteger. Hipoteticamente, se eu tive uma relação que ali sem camisinha e eu considero que foi uma relação de risco, esses primeiros dias, são 72 horas, né, que eu posso tomar a PEP, que é após exposição. Após exposição. É um período que o remédio vai conseguir impedir que eu me infeccione com o vírus do HIV. Que o vírus tenha capacidade de invadir seu corpo e se reproduzir. Que a partir que ele reproduz, é que é o problema. Então, assim, vamos falar um pouquinho do HIV, só para vocês entenderem. HIV é um vírus que é relativamente antigo na sociedade, tem relatos dele até de 1800, alguns relatos pontuais, de um vírus que causava diminuição da imunidade. Só que ciência para estudar vírus é depois da década de 50. Então tinha umas doenças, ninguém sabia realmente. A partir da década de 50 começou a haver alguns vírus, mas a gente não sabia isolar adequadamente. E 1980 é quando tem um surto de várias pessoas com baixa de imunidade na região da Califórnia, Estados Unidos atingindo. E aí foi quando foi estudar, existiu um vírus semelhante a todo mundo, que inicialmente chamou HTLV3, depois veio o nome de HIV. Então, vírus, o nome bonito é 1980 para frente. A pandemia, a partir da década de 80, que a gente tem convivência com ela diariamente. Mas existiam alguns relatos de um vírus semelhante. Não sabendo realmente se é porque a tecnologia é aquém naquela época. E não se sabe também onde surgiu, né? Assim, tem aquelas fantasiosas. Veio derivado do vírus da imunodeficiência do macaco, que é o CIMES, né? Pode ser, existe essa teoria, mas pode ser um vírus que já existia no nosso meio e só foi apresentado. E o que o vírus faz? Ele invade uma célula de defesa, que a gente chama de CD4. É a célula que tem um papel de quê? De absorver ou de destruir vírus e bactérias. Só que ele, ao entrar nessa célula, ele vai usar essa célula a seu favor. Ele vai usar ela para se multiplicar. E à medida que ele se multiplica, o que ocorre com essa célula? Ela morre. Então, quando eu estou com muito vírus, como que estão minhas defesas normalmente? Reduzidas. E à medida que eu trato, o que ocorre? Eu diminuo meu vírus e aumento quem? Minha imunidade. Então, ser portador do HIV é ter o vírus. Ter AIDS é quando eu sou portador do vírus e esse vírus já alterou quem? Minha imunidade. Aí eu tô suscetível ao quê? Qualquer doença simples. Tem aquela história de que AIDS não é exatamente a AIDS que mata, né? São as doenças oportunistas. A AIDS é o fato de eu ter baixa defesa. E qualquer doença simples, que eu poderia ter uma defesa simples e resolver, eu não vou conseguir. Isso se gera um problema. Então é isso que é o HIV. O HIV é um vírus que aproveita o nosso sistema imune e destrói ele também. Ele usa para se multiplicar. Isso. Qual que é o problema do HIV no tratamento? Todo mundo pensa, se eu tomo remédio, eliminei o vírus, por que eu não estou curado? Não estou curado, porque ao tomar a medicação, eu estabilizo o vírus circulante, mas ele pode ficar em alguns locais em formas, vamos dizer assim, dormindo, senescente, que a gente fala. Então ele né? em si não tem cura. Hoje, não se tem cura não oficial. A gente sabe que tem 5 casos oficialmente curados. E fizeram o quê? Aonde a gente chama de santuários virais, ou seja, onde o vírus fica protegido em estátua, eu gosto de comparar assim. Pensa aquele sensor de movimento. O remédio é um sensor de movimento. Mexeu, o vírus se multiplicou, mexeu, pegou. Agora, se o vírus está parado em alguma região do corpo, o remédio não tem capacidade de matá-lo. Porque os remédios que nós temos, ele atua o quê? Na multiplicação do vírus. Impede que ele se reproduza, né? E se ele ficar quietinho no canto dele, ele não tá fazendo mal para mim, eu vou viver normalmente, vou ter uma vida saudável. E aí, esse que é o problema, que a pessoa às vezes confunde não ter vírus circulando e estar curado. Não existe ainda cura. No dia que a gente tiver um remédio que consiga atuar no vírus que está paradinho em forma de estátua,
É aí que a gente tá falando da cura. Ainda a gente não tem. O que o pessoal fez para falar de cura? Vamos fazer transplante de medula. Por quê? Quando eu induzo um transplante de medula, eu destruo o quê? Todo o seu sistema imunológico. Então, quando eu dou aqueles remédios preparatórios para transplante de medula, eu consegui eliminar células que às vezes estava escondido quem? O vírus dentro dela. E aí, quando eu recebi a nova medula sem vírus, eu não tenho vírus, porque todo mundo tomava o remédio antes e durante o transplante. Aí, depois de 5 anos, eu posso suspender e provar que o vírus não se multiplicou. Ah, mas por que não faz transplante de medula para todo mundo? A taxa de mortalidade de transplante de medula, primeiro, é um pouquinho alta. Os melhores centros, a cada 4 que fazem transplantes, 1 morre. Nos melhores centros. 25% é bastante. Isso numa maneira popular. Por quê? Eu acabei com a imunidade da pessoa. Então, ele está suscetível a qualquer doença. Então, por isso que a gente tem que controlar. Então, HIV é isso e AIDS é isso. E quando você permite ter a PrEP, o que você está dando oportunidade? De você não rotular a pessoa. Porque em muitas comunidades LGBT, o que a gente sente? Que a pessoa que pede a camisinha, ela é vista com a pessoa que tem doença. Existe, muitos dos meus pacientes falam o quê? Doutor, se eu peço camisinha, eu estou falando que eu sou doente. Porque no meu meio é comum fazer sem camisinha. Gente, que loucura. Eu nunca passei por isso, não. Tipo, eu nunca imaginei uma pessoa que pede camisinha pra mim, o que eu... Pensar, não, eu consciente essa pessoa, gostei. Eu pensei, tipo, essa pessoa que se cuida, pô, bota fé. Mas no meio que eles me falam que isso não é tão bem visto. Nossa. E a gente tem outro momento, né? A gente sabe que a maioria das relações são naquela explosão do momento, né? Bebendo. E ocorre naquele momento. Eu brinco que uma vez eu perguntei para um paciente por que é muito comum eles fazerem sexo em qualquer espaço. Ele falou assim, é aquele momento. É a vontade, é o tesão daquele momento, eu vou fazer aquilo. Eu vou. Então, eles falam que assim, muitas vezes ocorre depois, né? Quando é o planejado, vai para algum lugar, tudo, é muito mais fácil. Mas aquele do tesão do momento, às vezes na correria, no fato, se esquece de uma camisinha. Por isso que a PrEP vem para facilitar, por isso que incorpora-se bem. Por outro lado, a gente viu disparar sífilis, a gente viu disparar um pouquinho gonorreia por causa disso. Doutor, tá. A pessoa não tomou PrEP, não usou camisinha e nem tomou a PEP, né? Que a PEP depois, né? Isso, depois, 72 horas. 3 dias depois. 3 dias depois. E agora? Pra onde é que eu vou fazer um teste? Como é que é? E o tratamento é só no SUS, né? O tratamento, caso dê positivo o tratamento teste. se pega, ou você pode se acompanhar por médico privado ou no SUS. Mas pode ir na rede privada? Pode. Não sabia. Eu gosto de dizer assim, o que o SUS significa? Saúde para todos, né? Independente se você tem dinheiro ou não. Independente se você for atendido na rede privada ou na pública. Você vai ter acesso. O que basta é você seguir os protocolos, ou seja, documentações mínimas necessárias. Então, se o seu médico da rede privada preencher toda a documentação, você vai poder receber a mesma medicação que quem é atendido. Então, não tem esse problema. Eu faço tratamento particular, eu só vou poder tomar remédio se eu comprar. Não existe isso. Você vai ter uma dificuldade inicial de vias, porque às vezes falta um documento, integração de sistema, mas isso tudo é resolvido com a burocracia que a gente vive atualmente. Mas isso é fácil de resolver. E todo dia tomar ali aquela medicação. Medicação ou medicações? É um dos comprimidos. Então, a primeira coisa que você perguntou é como que eu faço. Pô, eu fiz uma relação, eu não tomava PrEP, não usei camisinha. E nem tomei PrEP. E minha pós, não. O correto é a gente fazer um exame de imediato. O exame imediato é para ver se eu peguei, não. É para ver se eu não tenho já antes. Então, acabei de ter uma relação, nos próximos dias fazer um exame, ele não vai me mostrar realmente se eu peguei, ele vai me mostrar que eu não tenho, se eu não peguei antes. E fazer exames com 15, 30, 60 dias. Por quê? É a chamada janela. Os exames atuais deixam a janela imunológica entre 15 e 20 dias. Ainda tem isso também, né? Depois que o vírus entra no seu corpo, o exame ainda demora a conseguir detectar, né? Por que o exame demora? Porque o exame ele depende do quê? Da produção dos anticorpos. Nosso anticorpo pode demorar de 7 a 15 dias. Os primeiros exames demoravam até 6 meses para evidenciar. Os primeiros. Hoje a gente está com exame de 15, nós temos exame que detecta
variação de dias, mas esse é um custo um pouco mais alto, então a gente deixa com a sorologia, que é mais simples, que está mais popular, o teste rápido, mais ou menos de 7 a 15 dias. Por que você repete? Para evitar a confusão. Com 15 dias estaria suficiente, mas eu repito, para te dar garantia, você não confirmou mesmo, já esperei o tempo mínimo e você não positivou. Ou esperei o tempo mínimo, você não positivou, mas depois você positivou, ou seja, para ter a certeza. Essa é a realidade. Fiz o diagnóstico. Primeiro, é você se aceitar com o diagnóstico. E aí vai depender do que você já leu, ou seja, os conceitos prévios, aí que é a parte ruim, né? Quem viveu década de 80, 90 tem um pensamento, tenho AIDS, morri. Quem viveu décadas de 2000 já tem um pensamento, sei me cuidar. Então a gente tem essa divergência. Pessoas mais velhas com HIV chegam com muito medo e já com aquele rótulo, vão morrer porque os ídolos dele morreram com HIV. Cazuza, Fred Mercury. Todos esses. E ou posso ser aquela pessoa que, vou enfrentar de cabeça. Então, primeiro você tem que ser acolhido. Eu brinco que assim, a primeira pergunta que eu faço é, o que você já sabe? E a última pergunta que eu faço assim, em nenhum momento eu perguntei se você pegou a XYZ. Não me importa como você pegou. Me importa que você tenha vontade de se tratar, porque o tratamento é fácil, público. O que o tratamento consiste? Em remédios. Inicialmente é um conjunto de 30, 40 medicações. Hoje, graças a Deus, 2 comprimidos. E até um comprimido. Vai depender do seu estágio. O pessoal ainda pensa muito que é aquele coquetel, né? Coquetel não é coquetel, é 2 comprimidos. 2 comprimidos, né? Toma todo dia, Todos os no mesmo horário. Preferencialmente no mesmo horário. Pode ter uma variaçãozinha? Pode. Mas é pro resto da vida, por enquanto. Por enquanto. A gente já tem essa alternativa de remédios mensais, mas ainda não tem no Brasil. E talvez no futuro a gente possa dizer cura, porque tem algumas pesquisas já bem adiantadas. Posso? Pode falar. A questão de transmissão é feita só a partir do sexo tradicional ou sexo anal, sexo oral? Como é que é feito isso? Acho que é bom esclarecer também. Então, transmissão de doença sexualmente transmissível é por qualquer forma de sexo. Então, sexo oral é uma forma de sexo? É. Então, você pega. Agora, se a gente listar qual sexo que eu pego mais? Com certeza é o sexo anal. Qual o sexo anal? O passivo anal. Por quê? O passivo anal, ele sofre a possibilidade de ruptura da mucosa anal e se a pessoa ejacular dentro, ele está jogando o quê? Esperma e se tiver bactérias, fungos ou vírus, você vai ter tempo para absorver. Segundo, que é mais comum? O ativo anal. Porque o ativo anal também, ele machuca, o pênis se machuca. Microlesões, né? Às vezes você nem percebe, né? Pequenos sangramentos, e isso é capaz de entrar. Depois, o vaginal passivo, que no caso só tem como ser a mulher. O vaginal ativo. Ou o homem trans, doutor. A gente esquece em algum momento. Mas o homem trans também pode ter isso, como você disse. O ativo tem. O sexo oral, ativo ou passivo, é semelhante. Muito baixo? Sim, é baixo. Mas aquela famosa história, né? Uma chance em 1 milhão... Em tu, se é tu, é 100%, né? Então, assim, se a gente listar, primeiro colocado, uma possibilidade alta... Sexo anal. Anal passivo. Não. Ativo, anal. Anal ativo. Sexo vaginal, passivo. Vaginal ativo. O oral, igual para os dois. Então, qualquer forma de sexo se transmite. Ah, mas dizem que só o vaginal não pega. É menos comum, mas tem transmissão. Eu ia perguntar alguma coisa sobre... doutor, e efeito colateral do remédio para o HIV, depois que você está fazendo tratamento, também é parecido com os efeitos colaterais? É porque o pessoal... medo, né? Que é muito comprimido, muitos efeitos. A gente não sabia se a pessoa... Eu brinco que na década de 90 você não sabia se a pessoa morria da AIDS, ou dos oportunista ou dos remédios, porque é a toxicidade alta. Hoje não. Hoje às vezes, um incômodo, distúrbios gastrointestinais é o mais comum. Algumas pessoas referem dor de cabeça. Então, esse aí tem que ajustar. Mas o grosso é só isso. Sintomas nas primeiras semanas e após o uso, adaptação e sem problema. E tem essa, vou me adaptar ao remédio de uma maneira que o remédio vai perder efeito? Não. O remédio perde efeito a partir do momento que eu uso ele errado. Então, se eu uso ele, hoje eu tomo, faço 3 dias sem tomar,
Aí sim Vai- eu posso, vai dar aí errado. eu vou perder a efetividade. Você dá a chance do vírus desenvolver resistência, né? E o vírus, ele é esperto. Ele tem uma Se capacidade tá até gigantesca. hoje aterrorizando, eu imagino que ele é bem bom no trabalho dele mesmo. Fazer resistência ele é bom. E é isso que a gente precisa, é um uso consciente da medicação. E aí eu brinco, isso vai impedir de você beber? Não, o remédio não impede você. O que te impede de beber é você esquecer o remédio. Então, se você toma um remédio, doutor, eu uso drogas. Não cabe a mim julgar se você usa certo ou errado. Isso é um outro questionamento. Se perguntar para mim como pessoa, talvez eu fale errado. Mas se falar com você, o importante é você se adaptar ao remédio na sua rotina e você use ele. É o que a gente fala. Vamos minimizar os danos? Se eu não posso te ajudar você a parar de usar uma droga, já que você vai usar, vamos usar de uma maneira que te proteja e que você proteja o outro. Encaixá-lo na sua rotina, na sua Isso. vida, né? E aí é isso que é o bom hoje do tratamento do HIV. E referente às outras ISTs, assim, questão de prevenção, tratamento, tem algo que se fale sobre isso? Tem muito. Existe a possibilidade básica, que é camisinha A pra camisinha tá todas. sempre. Isso sempre. Infelizmente, a camisinha tem os vários tabus e o grande problema, né? No momento de euforia, será que a gente lembra dela? Lembrar de muitas pessoas que não têm o hábito de usar camisinha, ao usar camisinha podem brochar, pode ter dificuldade de ereção e isso atrapalha, fica aquela, a gente brinca meia bomba, ou seja, não consegue segurar a camisinha e isso mesmo permite contaminação. E existe A camisinha fica presa lá dentro, fica né? presa, escapole, Acho que ou romper. até é uma boa, assim, também falar, né, doutor? Quando você faz sexo e a camisinha fica presa dentro ou da vagina ou do ânus, isso já é uma exposição. Isso é uma exposição. Isso já pode ser um fator de risco e você correr atrás da PEP, né? Que é a pós-exposição. gente. Se você já toma antes, perfeito, ótimo. Ótimo. Você já está protegido, não precisa da pós. E aí, o que a gente se fala hoje é medicações para prevenir as outras STs. Existem alguns estudos, saiu algum estudo recente nos últimos 6 meses falando de uma medicação para tentar proteger contra clamídia e sífilis, mas isso é pontual, porque eles são bactérias e protozoários. E bactérias e protozoários têm uma capacidade de resistência a longo prazo. Sífilis, a gente sabe que o tratamento é relativamente simples, que é bezetacil. É uma dor, né, menina? Relativamente sim, mas tem um problema, que às vezes a gente já encontra certa resistência. A pessoa não tem que tomar doses extra ou ir para outra. Clamídia e gonorreia, a gente tem, que são bactérias, a gente está encontrando certa resistência. Aquela primeira linha de tratamento não funciona. Sempre que a gente fala de bactéria e usar antibiótico, o que eu estou fazendo a longo prazo? Perdendo aquele antibiótico e daqui a pouco, aquilo que é a prevenção Já não funciona. Não é mais nada. Não funciona. para vírus, prevenção tá boa. Ainda para essas outras ISTs, a gente tá apanhando. Essas nós apanhamos bastante ainda. Eu acredito. Mais alguma pergunta, amiga? Acho que tiramos... Todas as dúvidas. Foi. Foi muito esclarecedor. Foi muito inclusive. esclarecedor. Obrigado, doutor. Eu acho que, tipo, eu ainda sinto muita falta de uma discussão, um debate público mais lúcido, maduro sobre a questão do HIV, assim. Enfim, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Os debates lúcidos e maduros vão vir com a maturidade nossa da sociedade. Eu acho que a gente é muito maduro no que a gente acha, mas a gente ainda não é maduro para se expressar de maneira clara. Então a gente às vezes tem muito conhecimento, mas não consigo chegar a vocês. E muitas vezes a parte da imaturidade é a gente compreender os passos. Então por isso que a gente tem que evoluir, nós como sociedades médicas, nós como sociedades, como pessoas, para a gente absorver. Primeira coisa que eu queria dizer é agradecer, mas também deixar aberto. Não tenha medo. HIV não é aquele bicho de 7 cabeças mais. Hoje temos tratamento, temos prevenção e o melhor de tudo, temos a oportunidade de nos cuidar. Então, basta querer. E querer é poder. E mesmo infectado, você vive normalmente, né? Isso. Vive uma vida absoluta. A única diferença é que você vai ter que tomar um remédio todo dia e fazer exames periodicamente. Isso, a gente faz exame periodicamente. E uma brincadeirinha, talvez é feio falar, mas é bonito dizer. O que eu quero dizer? Existe um grande estudo que mostrou que pessoas com HIV, bem controlado, vivem semelhante a um pouco mais que a população geral. Mas por quê? O que se mata hoje? Problemas cardíacos, problemas cerebrais, infartos, AVC. E o que ocorre? A pessoa HIV com
indo diariamente ou com certa rotina no médico, fazendo exames, eu evito diabetes, eu evito colesterol, eu evito diminuir chance de AVC e de infarto. Se eu deixo ele sem se acompanhar, ele tem maior chance. Mas se eu acompanho bem, eu protejo ele e ele vai viver igual ou até mais que as outras pessoas. Ótimo. Por isso que eu falo, é bonito falar, difícil é a gente saber isso e conscientizar todo mundo que é acompanhar. Por isso que HIV não é esse bicho de 7 cabeças. Gente, mas também não precisa pegar HIV pra viver acompanhar, mais não, pra fazer louco. exame. Você pode fazer por sua conta também, pelo amor de Deus. Com rotina, sempre fazer os exames para se proteger. Tá certo. Você tem redes sociais? Onde é que nossos ouvintes, nossos da Killers te acompanham? Então, Deixa sua arroba aí pra galera. O meu é @Dr. Wesley Jr. Aham. E tem o da minha clínica, @Ato Saúde Integrada. A gente vai colocar aqui embaixo. Aham. E estamos à disposição. Sempre que tiverem dúvidas, não tenham medo, perguntem. Que informação hoje todo mundo tem, mas muitas vezes não chega da melhor forma. O doutor produz um conteúdo super legal, assim, recomendo, galera. E o seu, meu amor? Qual é o seu? Cecília Soter, agora eu estou verificada. Verified. Para. Segue lá, Cecília Soter. E eu sou o Neon Giló nas redes sociais, no Instagram, né? E galera, lembrando, todos os episódios do Falando Daquilo, e sem falsa modéstia, todos estão muito bons. Sim. E estão no canal do Correio Brasiliense, no YouTube, na aba Playlist, na playlists, aí lá tem a playlist só do Falando Daquilo. Vale a pena. E no canal do Correio no Spotify, né, amiga? Isso, no Spotify não. A gente tem. No Spotify é o nosso Spotify. Falando É o daquilo. nosso mesmo, né? Exatamente. Lá também tem Exatamente. todos Pode os colocar episódios. Falando Daquilo que você chega lá. Muito obrigado, doutor. Muito Obrigado, obrigada. Cecília. Até Foi mais. ótimo. Beijo, galera. Tchau, gente.